Gente, vamos começar porque a polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, acabou de confirmar a captura do brasileiro Danilo Cavalcante, que havia fugido de uma prisão no final de agosto. O Danilo, de 34 anos, era considerado fugitivo após escapar, inclusive, do presídio no último dia 31, onde cumpriu uma pena de prisão perpétua por homicídio e passou cerca de 2 semanas se escondendo das autoridades locais. Mais de 500 agentes de segurança participaram da operação, bem próxima da cidade de Filadélfia, com buscas que se intensificaram muito nas últimas horas, logo após o brasileiro ser flagrado roubando uma arma em uma garagem na noite da última terça-feira. Os moradores da região haviam sido instruídos a permanecer em casa por conta justamente dos riscos apresentados por esse delinquente. A polícia anunciou uma coletiva com mais detalhes sobre o caso e a captura ainda nesta manhã. A gente está acompanhando minuto a minuto, afinal de contas essas imagens são ao vivo, para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, justamente do trabalho que a polícia americana teve para capturar esse delinquente que, como eu mencionei aqui no início do programa, já cometeu crimes inclusive no Brasil. Vocês sabem que a história desse Danilo Cavalcante, meu querido Felipe Campos, é um negócio pavoroso, né? Aqui no Brasil, esse cara já matou inclusive um amigo dele. Sabe por quê, meu querido Felipe Monteiro? Por quê? Por qual razão você mata uma pessoa? Porque estava devendo para ele. O cara vai lá num bar, senta com todo mundo, finge que tá tudo bem. No caso, aqui no Tocantins, do Brasil, o primeiro crime que ele cometeu, inclusive, que levou aos Estados Unidos, a fuga para os Estados Unidos, foi justamente isso. Ele foi num bar com um amigo, foi tomar umas e tal, esperou todo mundo sair, o bar ficou vazio, a rua silenciosa, o bar fechou. Ele apontou a arma para o amigo e matou o cara simplesmente pelo cara estar devendo um determinado recurso para ele. E aí ele foge para os Estados Unidos 2 anos depois e assassina a facadas a ex-namorada, na frente, inclusive, das filhas. A gente repercutiu isso na programação da Jovem Pan. Vocês viram com todos os detalhes essa história que choca os Estados Unidos, mas choca principalmente a nós que somos brasileiros, né? Isso é uma vergonha, Mano Ferreira. Brasileiro ser destaque na mídia internacional por conta disso. E uma vergonha que começa pelo fato dele ter conseguido fugir após cometer um crime, né? Isso nos remete ao baixíssimo índice de resolução de homicídio que nós temos no Brasil. Então, muitos casos, de fato, o assassino mata e a nossa polícia e justiça não conseguem solucionar o caso e fazer com que o assassino seja, de fato, punido. Então, como que alguém que matou outra pessoa consegue sair do país? Como que usou o passaporte, passou pela Polícia Federal? Como, né? Então, esse tipo de situação nos leva a pensar justamente no aparato de justiça brasileiro. A justiça mais cara do mundo, 1,4% do PIB, e a gente não consegue solucionar o que deveria ser a prioridade de qualquer sistema de justiça, que são os crimes contra a vida. E olha, inclusive a mãe dele deu uma entrevista ao jornal New York Times, que foi publicado inclusive hoje, dizendo que ele não faria mal a ninguém, isso, palavras da mãe ao jornal americano, que ele não faria mal a ninguém, que ele estava simplesmente tentando fugir e que ele foi treinado para isso. E aí a gente pensa o seguinte, esse cara, turma, conseguiu simplesmente fugir por 38 quilômetros. Ou seja, o cara realmente estava preparado ali. O cara foi lá, invadiu uma fazenda, conseguiu capturar a arma de um fazendeiro, trocou tiro com esse fazendeiro. Pegou o carro, conseguiu trocar de roupa, se alimentou, fez. Então, naturalmente, esse cara estava mesmo preparado. Invadiu diversas casas. Invadiu diversas casas, enfim, e conseguiu fugir daquele jeito que Felipe Campos coloca, e coloca de uma forma muito bem feita. Como se fosse um Spider-Man, certo? É o Spider-Man. Não, e ele consegue fugir de uma penitenciária de perpétua, de segurança máxima perpétua. Ou seja, né, sem dúvida alguma, nós tivemos aqui, como eu volto a dizer, o caso até do próprio Lázaro Barbosa, que foi aquele cara que depois foi alvejado ali e acabou sendo morto ali pela própria polícia em Goiás, né? E essas imagens que a gente vê, ele é realmente o Spider-Man. Olha só, a ousadia, que a gente não pode usar outro termo, a não ser esse. Olha, a ousadia do marginal. Ou seja, ele vai escalando ali a parede até ele conseguir fugir pelo
telhado. Ou seja, ele foi um cara que provou também, infelizmente, que não existe ali segurança máxima, principalmente nessa detenção, né? Então, ou seja, agora vamos ver o que vai acontecer. Mas ele foi capturado e a mãe dele, eu acho que até quando a mãe vem com a própria narrativa, né? Meu filho não ia fazer mal a ninguém, enfim, toda essa história, a gente sabe que também não deixa de ser uma tentativa de defesa ali da própria mãe, né? E amor de mãe você até consegue entender, né? Pois é. A mãe tá com o filho independente do que o filho faça, né? Mas o que chama a atenção é o que o Mano colocou, né? O sistema prisional do Brasil, o sistema de justiça do Brasil é uma vergonha. Mas, Mano, aí eu coloco uma questão. Provavelmente, se ele tivesse sido preso pelo crime que ele cometeu no Brasil, ele já estaria solto. E conseguiu fugir, né? E é uma vergonha que vem da legislação aí também. Agora, Japa, bom dia pra você, meu querido amigo. Eu quero entender o seguinte, como é que esse cara conseguiu sair do Brasil, hein? Pois é, e saiu do Brasil para os Estados Unidos, né, Paulinho? Ele não foge para qualquer lugar, não. Não fugiu para o Paraguai. Fugiu para os Estados Unidos. Conseguiu entrar, meu amigo. Tem gente que até hoje está com tudo em dia, ficha limpa, não consegue um visto para entrar nos Estados Unidos, o cara foge e é já direto para lá. Esse cara de bobo, ele não tem nada, meu amigo. Inteligente ele é, esperto ele é. O cara foge do Brasil para os Estados Unidos. No Brasil ele é preso, prisão perpétua, foge de uma penitenciária de segurança máxima, não é qualquer penitenciária, se bem que para ter conseguido fugir, essa segurança máxima não é tão máxima assim, né? Mas é um cara para ser estudado, esperto, consegue fazer o que quer, foge, sobrevive, pega carro, enfim, eu acho que isso daí dá um bom filme. E olha só, esse filme, gente, teve uma duração de 14 dias, são 2 semanas que mais de 500 policiais estavam mobilizados para tentar capturar uma única pessoa. Infelizmente, a nacionalidade desse vagabundo é brasileiro, certo? Não deveria ser, porque nos envergonha absurdamente, certo, meu querido Nelsinho? Agora, cabe a gente falar aqui o seguinte, a polícia americana é muito bem preparada, certo? Por mais que foram 14 dias aí de busca, você vê a estrutura que a polícia americana tem para despender, para capturar uma única pessoa. Eu fico imaginando o seguinte, imagina se fosse no Brasil, se iriam despender 500 policiais para simplesmente capturar uma única figura. Será que seria possível? Não sei. Mas olha, eu estou muito feliz, gente, porque o Eliseu Caetano tá bem. E nós vamos conversar agora direto dos Estados Unidos com ele, meu querido amigo, cabeludo, bem disposto. Eu quero entender o seguinte, Eliseu, o negócio tá repercutindo aí como se fosse Copa do Mundo, né, meu amigo? O homem sorriso, olha lá. Oi, gente, bom dia para toda a turma do Morning Show e, claro, para toda a nossa audiência. A gente fala ao vivo direto de Washington, né, capital dos Estados Unidos, onde nesse momento acontece não só aqui, mas principalmente lá no estado da Pensilvânia, que é vizinho, né? Fica cerca de 30, 40 minutos daqui, uma comemoração digna de final de Copa do Mundo por conta da prisão do brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos. Ele que é acusado de matar a então esposa com mais de 30 facadas e que foi preso e julgado à prisão perpétua aqui nos Estados Unidos, sem direito de recorrer a nenhum tipo de liberdade condicional, viu? Depois de 14 dias, finalmente, Danilo foi preso na manhã de hoje no estado da Pensilvânia. Mais detalhes devem ser dados daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutinhos no máximo. A polícia do estado da Pensilvânia deve realizar uma conferência para a imprensa, onde vai trazer os detalhes dessa prisão que virou aí uma espécie de seriado de streaming, né? E olha, não estranhem se virar filme já já, viu? Dizem por aqui que estúdios de cinema já estão interessados na história de Danilo, tudo porque ele ficou 14 dias desaparecido, fugindo da polícia. E como vocês estavam dizendo aí no estúdio há pouco, o que impressionou a todos foi o aparato montado pela polícia aqui dos Estados Unidos, não apenas pela polícia do estado da Pensilvânia, mas o FBI entrou no circuito, a SWAT, que é a Polícia Especial dos Estados Unidos, as Forças Especiais também entraram no circuito, e diversas outras cidades vizinhas ali do entorno da penitenciária de onde o Danilo fugiu no último dia 31 de agosto, também enviaram reforços
policiais. Ao todo, gente, mais de 800 agentes. A princípio, a polícia deve divulgar esse número de 800, mas deve chegar aí a pelo menos 1.000 homens ao todo que estavam nesses últimos dias caçando o Danilo por terra, por ar, através de helicópteros, com cães de caça, por exemplo, e agora a polícia finalmente colocou um fim a essa história depois de uma fuga cinematográfica. Danilo Cavalcante está preso neste momento, já está sob custódia da polícia aqui dos Estados Unidos, e há também uma grande expectativa, Paulo, para que a família da vítima, da ex-esposa morta por Danilo, também se pronuncie, porque eles estavam com muito medo de que Danilo fosse atrás deles para tentar algum tipo de vingança por ter recebido aí essa pena máxima, essa prisão perpétua por conta do assassinato que ele cometeu contra a própria companheira. E o que agrava ainda mais essa situação na frente dos filhos de 4 e 6 anos de idade. Aliás, esses filhos da companheira de Danilo morta por ele estão sob custódia da irmã dela, que mora na Pensilvânia. E por isso esse medo todo. Eu estou aqui atualizando as notícias, está confirmada mesmo a conferência para a imprensa daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutinhos, e a polícia acabou de trazer uma atualização dizendo que já está fazendo um 911 reverso. O que é um 911 reverso? 911 é o número de emergência aqui dos Estados Unidos. Qualquer problema que um morador, um visitante tiver nos Estados Unidos, liga 911. Eles estão pegando o 911 e ligando para as pessoas no estado da Pensilvânia para acalmar a população e dizer, olha, Danilo Cavalcante foi finalmente preso. Vale lembrar que diversos municípios tiveram suas rotinas alteradas ali no estado da Pensilvânia. Escolas fechadas, comércios fechados, inclusive alerta máximo nas cidades no entorno da penitenciária, para que inclusive os moradores sequer saíssem de casa. Eles não poderiam abrir a porta de casa. Em inglês, assustador, né, meu amigo? Shelter in place, Paulo. Assustador. Assustador. Não tem outra palavra para isso. E olha, aqui na programação da Jovem Pan você acompanha minuto a minuto cada detalhe em relação a esse caso, porque como bem colocou o Eliseu Caetano, daqui a pouquinho tem coletiva de imprensa das autoridades locais e a gente vai transmitir para vocês aqui ao vivo na programação da Jovem Pan, com tradução simultânea, inclusive. Nosso tradutor até já está aqui posicionado no estúdio, nosso Fabrício. Bom dia para você, Fabrição, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai transmitir ao vivo para todos vocês o que as autoridades americanas vão falar sobre essa captura, que é uma captura histórica de um brasileiro foragido há mais de 14 dias. Paulinho, daqui a antes pouco... de encerrar rapidinho, só lembrar que a gente está preparando um documento Jovem Pan especial sobre esse caso. Boa. Eu e Elisângela Carreiro estamos juntos nessa. Então, vem um documento Jovem Pan trazendo todos os detalhes desse caso aí e o Fabrício vai arrebentar na tradução já já. Show de bola. Documento Jovem Pan que vai ao ar aos sábados, é isso? Eu não estou enganado, meu querido Eliseu? É sábados, 10 horas da noite, claro, na Jovem Pan News. Boa. A gente vai te trazer todas as informações. Hoje o dia